Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Jurássica, eu sou arquiteta e eu ensino estudantes de arquitetura a como chegar em um projeto nota 10. Você chegou aqui agora? Não me conhece? Dá um like no vídeo. Me dá essa chance. Assiste esse vídeo e depois você vai ver que esse like valeu a pena. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você já sabe, clica aqui embaixo e se inscreva. Nesse vídeo eu separei algumas perguntas feitas na caixinha lá no Instagram, @arquiteturacomana, vou deixar ele aqui na descrição. Separei as melhores perguntas pra gente conversar aqui mais profundamente sobre esse assunto. E uma das primeiras perguntas que eu recebi lá que chamou muito a minha atenção: qual é o melhor software que eu vou utilizar para fazer a diagramação do meu projeto? E isso é uma pergunta um tanto quanto complexa, vamos colocar assim. Porque eu posso vir aqui e citar o software que eu uso, mas pode ser que você não tenha nenhuma habilidade com esse software. Eu já mostrei aqui no canal, eu já mostrei em alguns outros lugares também, em algumas das nossas aulas ao vivo, que eu fiz uma diagramação em AutoCAD muito bem feita, que eu humanizei cortes, já humanizei plantas dentro do AutoCAD de uma forma muito bonita. Então, é possível sim você fazer uma boa diagramação dentro de um AutoCAD da vida, desde que você domine a ferramenta. Então, assim, essa pergunta ela é muito relativa. Eu vou comentar aqui sobre AutoCAD, que é um software que eu já diagramei, e sobre o Photoshop, que é o software que eu ensino diagramação hoje. Essa prancha que está aqui atrás de mim no cenário, se você já viu algum vídeo aqui, você já conhece, provavelmente nesse vídeo eu comentei dessa prancha porque eu sempre falo dela. Essa prancha ela foi feita totalmente no Photoshop e ela é a prancha do meu TFG. O meu TFG ele é um centro de oncologia infantil. Um dia desses eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre ele. E essa prancha foi feita toda no Photoshop. Então, assim, o Photoshop ele te traz mais recursos, mas não significa que ele é a ferramenta perfeita, ideal, que você vai aprender e vai dominar e vai fazer acontecer. Dentro do meu curso, que é o MP10, é o método do projeto nota 10, eu ensino o Photoshop do zero ao avançado para os meus alunos. Porque, assim, muitas das vezes você não sabe onde usar, você não sabe onde diagramar, né? Você não sabe qual ferramenta que vai fazer aquilo que você deseja. E eu descobri, assim, por alto, que o Photoshop ele faz praticamente tudo o que eu quiser. Algumas coisas talvez elas sejam um pouco mais difíceis, exige um pouco mais do meu trabalho manual, que talvez um InDesign me ajudaria, que outras ferramentas de diagramação me ajudariam. Mas como eu não suporto, inclusive tem uma dessas perguntas aqui, eu trouxe elas. Como eu não suporto a ideia de ensinar 3 softwares apenas para diagramar, eu concentrei tudo dentro do Photoshop e ali eu consigo atingir um resultado legal. E dessa forma, eu fui aprendendo a otimizar o uso do Photoshop, a otimizar o uso do AutoCAD e de outros softwares também que eu utilizo na produção dos meus projetos. E otimizando isso eu tenho mais tempo. Tendo mais tempo eu consigo produzir mais. Então é tudo uma cadeia. É como se fosse um mecanismo, sabe? Várias engrenagens. A engrenagem da diagramação, a engrenagem da produção, a engrenagem do render, a engrenagem do 3D. Que se elas funcionarem juntas e não tiver nenhuma trava, você vai conseguir fazer o seu projeto nota 10. Agora, se ela tiver alguma trava, se algo não estiver legal ali, se você estiver perdendo muito tempo em algo que é relativamente simples, por falta de conhecimento do software, aí você tem um problema, tá? Então, vamos lá, qual o melhor software para diagramar? A frase clichê que eu sempre falo é o software que você mais domina. Ana, mas qual que é o melhor software para eu fazer coisas super artísticas? Eu sou suspeita, mas eu indicaria o Photoshop. Dá para fazer no Canva? Dá, mas eu não sei se você consegue humanizar uma planta no Canva. Inclusive, se você faz isso, comenta aqui embaixo que eu quero aprender com você, tá? Então, eu acredito que o Photoshop você consegue desde a diagramação até a humanização e incluir lá dentro de uma qualidade extrema que o Photoshop traz, os seus PDFs, os seus arquivos em DWG, em PDF, tudo que você precisar, o Photoshop faz. O Photoshop recorta a imagem do jeito que você quiser, o Photoshop faz imagem em círculo, quadrada, retângulo, ele cria uma imagem esfumaçada, que é como essa imagem aqui, que ela some no decorrer da prancha, ele cria um céu infinito, ele faz a planta branca, o Photoshop ele permite usar todos esses recursos. Então eu acredito que ele seja uma ferramenta muito boa para a gente utilizar na produção das nossas pranchas, dos nossos projetos, tá? Então respondendo essa questão, eu indicaria o Photoshop, porque ele é simples, ele é prático, basta você entender como a ferramenta funciona, tá bom? A segunda pergunta é: como perder o medo de falar com o meu professor? Gente, essa pergunta ela é muito interessante. Por quê? Primeiro, a gente olha para um professor com uma questão de autoridade que não é a certa. Na minha percepção, isso não tá certo. Olhar para o seu professor com essa autoridade, com esse extremo, sabe? De tipo assim, o meu professor é um carrasco, ele é difícil, eu não consigo, eu tenho medo de perguntar alguma coisa para ele.
isso é um grande problema, porque se ele é assim, ele deveria ser a pessoa que te ensina, que te abraça, que te protege, que te mostra o caminho certo. Então, se você tem esse problema com o seu professor, eu acredito que você não tenha muita saída a não ser encontrar outros meios de fazer com que ele entenda as suas ideias. Por exemplo, eu tinha um professor que ele era muito difícil de lidar e eu percebi que ele só ia entender as minhas ideias quando eu trouxesse elas praticamente definidas ou com todas as justificativas possíveis. Vendo isso, eu comecei a pensar melhor em como que eu apresentaria os meus projetos, em como que eu iria lá numa orientação com ele. Quando você tem um professor que ele é muito robusto, você acaba ficando à mercê, né, do medo, né? Mas assim, é complicado isso, porque eu posso ofender alguns professores. Eu não acho que um bom professor seja um professor que você tenha medo de falar com ele. Eu acho que os professores deveriam ser acessíveis. E eu sei que isso não responde muito à pergunta que foi feita, né? Como perder o medo de falar com o meu professor. Mas talvez você possa usar algumas técnicas, que é você melhorar a sua forma de abordar ele, você melhorar a sua imagem. Sabe quando você vai pra faculdade parecendo um trapinho assim, todo bagunçado? Talvez esteja faltando um pouquinho mais de posicionamento da sua parte. Isso talvez possa te ajudar você a perder um pouco do medo. O medo nada mais é do que a ausência de conhecimento. Então, se você for falar com um professor com medo de alguma coisa, por exemplo, eu tenho medo de como ele vai me responder as perguntas que eu vou fazer. Antes de você chegar no seu professor e fazer as perguntas, faça essas perguntas para o tio Google. Eu acho que pode ajudar você a ter mais clareza. E aí você vai chegar no seu professor e vai falar assim, olha, professor, eu pesquisei, eu já fiz algumas pesquisas aqui sobre determinado assunto, mas eu ainda não tive clareza. Será que tem alguma outra forma de eu resolver isso? Você entende que você já não vai mais tão como uma pessoa que só tá ali porque talvez o seu professor olhe como você está explorando, sabe? Tipo, você tá com preguiça. Não, você já fez uma pequena parte e você não tá conseguindo atingir os resultados. Então, você precisa da ajuda dele, que ele é uma pessoa sábia, um mestre, né? Ele é um professor, ele é um mestre, ele tá te instruindo. Você precisa da ajuda dele para você conseguir chegar naquele resultado. E também existem algumas técnicas de como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem já leu esse livro? Essas técnicas, elas são legais. Você mostrar que a outra pessoa tem valor pra você, que ela tem poder sobre você, não sobre você, mas sobre aquele assunto, faz com que ela se entregue mais, entende? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que parece um pouco de bajulação no professor, mas é uma técnica, gente. É formas de você falar melhor com o seu professor, de você abordar ele mesmo estando com medo. Professor, você que tem mais anos de experiência no mercado, qual que você acha que seria o melhor material para eu utilizar? X ou Y? Você entende que você faz um elogio para ele, mostra para ele que ele realmente é uma referência no assunto e depois você faz a sua pergunta? Essa pode ser uma boa técnica para você que tem medo de abordar seu professor. Traga um elogio, a dúvida e depois um elogio também, talvez, mas isso serve mais para quando você vai fazer uma crítica. Então eu acho que a resposta dessa pergunta de como perder o medo de falar com seu professor é você conhecer melhor técnicas de abordar as pessoas de uma forma inteligente. Comenta pra mim aqui embaixo se faz sentido o que eu tô falando, porque pode ser que não, mas eu acho que sim, tá? Porque eu iria gostar de ser muito, muito melhor abordada se eu como professora. Quando o aluno fala assim, olha, eu já tentei vários recursos, mas eu não consegui. Como que eu faço agora? Você pode me ajudar? Você tem mais experiência do que eu. Então você acaba falando, nossa, é verdade, ele precisa de mim, então eu vou ajudar ele. Sabe, muda o conceito ali da abordagem. Não é só tipo, eu não sei como fazer isso. É você mostrar o seu esforço para você ser recompensado pelo conhecimento daquela pessoa que tá do outro lado para te servir, tá bom? Não concordo, tá, com o professor ser mais bravo, assim, eu não acho que seja o caminho. Mas às vezes é só o estereotipo da pessoa, é o caráter dela, não tem muito o que a gente fazer a não ser se adaptar. E essa é a habilidade mais incrível que o ser humano pode ter, saber se adaptar com as pessoas, né? Então vamos para a terceira pergunta, que é: como gerenciar melhor o meu tempo na faculdade? Gente, essa pergunta, eu tenho uma única dica de milhões: façam parte do MP10, porque lá dentro eu ensino várias técnicas diferentes de organização. E não tem como eu vir aqui falar pra vocês, façam uma agenda acadêmica. Parece bom demais pra ser verdade, que uma coisa tão simples vai fazer diferença na sua vida. E realmente não vai fazer. Essa única coisa não faz a diferença. Como eu falei, é uma engrenagem, é um mecanismo
que funcionará todo junto em prol da sua melhor gestão de tempo. Mas algo que pode te ajudar, assim, parcialmente, nesse primeiro momento, é você aprender que você precisa anotar tudo. Tomar nota de tudo. Esquece a ideia de que a sua cachola guarda aquilo que você precisa fazer. Isso é uma baita de uma mentira. E se você cair nessa, você tá se enganando, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não tem capacidade de armazenar tanta coisa quanto a gente acha que ele tem. A gente cobra demais do nosso cérebro. E da gente também, né? A gente se olha e fala assim, nossa, eu não sei, eu não tenho memória pra nada. Mas, meu amigo, se você soubesse quantos milhares de pensamentos por segundo passa na sua cabeça, você ia ser mais amigo do seu cérebro e você ia ter uma agenda. Olha só, uma agenda onde você iria anotar tudo o que você precisa fazer. Isso aqui é uma habilidade que poucas pessoas admitem ter. Ah, não gosto de agenda, não tenho habilidade com agenda. Bloco de notas do celular. Perfeito. Ah, não sei, não gosto. Conversa com você mesmo no WhatsApp. Cara, tem várias formas de você tomar nota do que você precisa fazer. Então, você listar suas atividades do dia é um bom começo. Ah, mas Ana, isso é coisa de... Ai, não funciona. Então tá bom, permaneça como está, que vai dar tudo certo pra você, do jeito que você acha que tem que ser. Porque eu estou aqui falando coisas pra vocês que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho agenda, eu tenho iPad, eu tenho aqui, ó, post-its, que eu anoto as coisas e eu colo pela casa quando é algo muito importante. Eu uso a agenda do celular. Então tem várias coisas que vocês podem usar, várias formas que vocês podem usar pra vocês poderem fazer essas coisas, entende? Pra vocês poderem... lembrar de tudo que vocês têm para fazer. Porque a falta de organização, ela nada mais é do que a falta de você ter clareza de quais são suas atividades. Porque assim, se você soubesse, tivesse um prazo, por exemplo, o prazo da entrega da faculdade, ele vai ser no dia 10. Você sabe que o prazo é dia 10. Então, pega esse prazo dia 10, você vai dar um jeito de cumprir teu prazo no dia 10. Então, te falta autorresponsabilidade. E é muito importante você ter essa autorresponsabilidade, porque você vai estar assumindo para si a responsabilidade de não terminar aquilo a tempo. A culpa não é do seu professor, a culpa não é que a faculdade faz muito trabalho, a culpa não é de ninguém, a não ser sua, de ter deixado aquilo para a última hora, de ter colocado tudo muito, ai meu Deus, muito vago. Então, você precisa entender que é sim, de fato, necessário que você tenha autorresponsabilidade sobre os seus assuntos, sobre as coisas que você precisa produzir, tá? Então, anotar e executar, anotar e executar, anotar e executar. Não há segredo a não ser isso. Então, vamos aqui para mais uma pergunta, dentro dessas perguntas que eu recebi lá na caixinha, que é possível aprender a diagramar sem precisar aprender mais um software? O que será que a gente pensa aí, né? Por um momento a gente pensa assim, não é possível. Mas por outro momento, eu sou uma pessoa defensora de fundamentos. E quando você entende os fundamentos de uma boa diagramação, as coisas soam diferente para você. Tudo muda, você passa a aplicar tudo aquilo na sua vida pessoal, profissional. Por isso que eu falo que o MP10, ele não é um curso que você vai aprender a diagramar projeto, não é isso. Ele é um curso que vai mudar a sua vida. Por quê? É um exercício de mentalidade, de reprogramação mental, de organização, de posicionamento. Esse exercício ele é necessário para você poder sequer pensar em desenvolver uma habilidade de saber diagramar sem aprender um novo software. Eu posso comprovar para vocês, eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal um dia, me cobrem. Eu vou fazer um vídeo diagramando uma prancha no AutoCAD. Mas assim, uma prancha filé no AutoCAD, sem usar Photoshop nem nada. Eu vou provar para vocês que é possível. Mas não significa que seja o mais viável, então você precisa ponderar e pesar. Ok, o que eu quero? Eu quero excelência ou eu quero um básico bem feito? Porque dá para você diagramar no AutoCAD e ter uma nota razoavelmente boa. O que seria uma nota razoavelmente boa? Um 8? Um 7? Sair da média, tipo a média é 7, você vai para um 8. A média é 5, você vai para um 7. Entendeu? Tipo assim, é possível. Eu afirmo que é. Mas significa que é o mais fácil? Que é o mais viável? Claro que não. Não significa. Por quê? Isso é muito subjetivo. A gente sabe que o que o Photoshop faz não dá para fazer no AutoCAD. Dá para fazer uma coisa boa no AutoCAD, mas é no AutoCAD. Outra coisa, será que seu computador aguenta? Que vem a próxima pergunta, né? Será que seu computador aguenta isso? A próxima pergunta é sobre o melhor computador para usar na faculdade de arquitetura.
Não sei se ele aguenta, porque o AutoCAD trava se ele tá muito pesado, você sabe disso. E o Photoshop não trava, Ana? Não, dependendo do tamanho da prancha, ele não vai travar tanto quanto o AutoCAD. E você vai fazer coisas muito melhores e muito mais bonitas dentro de um software próprio para isso. Então, assim, é possível sim, é funcional talvez, depende. Vale a pena aprender um novo software para fazer isso? Com certeza vale. Então, eu preciso mesmo é que vocês entendam o quão é importante você ter uma mente aberta para novas situações. Aprender um novo software para diagramação não significa que você só vai ficar com isso na faculdade. Isso é um recurso que você vai levar para sua vida. Se você é uma pessoa que gosta de aprender coisas novas, é um momento ideal para você aproveitar dentro da faculdade. Porque depois que você for profissional da área, vai ser muito mais complexo de você fazer isso. Você vai ter que buscar muito mais recurso para isso, sabe? Então, raciocinem bem, pensem bem se realmente faz sentido para você aprender a diagramar no software que você utiliza. E vai pra internet e pesquisa lá, diagramando uma prancha no AutoCAD, diagramando uma prancha no, sei lá, no ArchiCAD. Porque tem ferramenta lá, pesquisa. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Aquilo que aquela pessoa tá fazendo é o que você quer fazer ou você gostaria de fazer uma prancha como essa que tá aqui atrás? Aí é uma decisão que você precisa tomar quanto estudante de arquitetura, que já é importante você começar a tomar essas decisões, tá? A última pergunta é sobre qual o melhor computador utilizar. E aqui existe uma polêmica, né? Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, eu acredito. Qual computador vai te ajudar a chegar numa nota 10. Mas existem algumas coisas que vocês poderiam saber com antecedência que iriam facilitar a vida de vocês. A primeira delas é um computador com a placa, um notebook, tá? Vamos pensar em um notebook, porque a maioria compra notebook. Primeira coisa, eu indicaria comprar computador de mesa. Por quê? Porque é muito mais fácil de trabalhar, ele aguenta muito mais. Se você pega um notebook numa configuração e um computador de mesa na mesma configuração, o computador de mesa ele tem muito mais performance do que um notebook. Mas, beleza, a galera prefere notebook. Então, se você comprar um notebook, você precisa que seja um notebook de placa dedicada, placa de vídeo dedicada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o sistema operacional. A maioria das pessoas pensa assim, eu tenho um i7 e acha que tá voando, né? E assim, não tô dizendo que é algo ruim, mas eu tô dizendo que se você pegar um sistema operacional que seja próprio para games, que é um computador mais potente, você vai ter muito mais sucesso. E talvez você pague o mesmo preço do que o i7, né? Que é o Intel. Qual que é o sistema operacional que vocês podem estar escolhendo? É o Ryzen, é o que eu tenho no meu computador. Eu tenho uma Ryzen 7 no meu computador, eu tenho um computador um desktop mesmo, que tem a caixa, sabe? No CPU. Aí eu tenho um Ryzen 7, eu tenho uma placa de vídeo dedicada 1070 de 8 GB. Esse negócio do giga é muito importante. Por exemplo, um software como o Lumion, ele precisa de bastante giga, então 4 GB é pouco, se você puder investir em mais. Então aqui é muito relativo à questão de preço e custo-benefício. Então você precisa pensar, vamos fazer assim, ó. Eu vou estipular aqui, depois, eu vou fazer esse exercício aqui, eu vou estipular valores e softwares, tá? Aliás, eu vou estipular valores e computadores e vou depois fazer um vídeo explicando cada um, como que fica melhor, qual melhor você usar. Eu acho que esse vídeo vai ser muito bom pra você que é estudante de arquitetura e não sabe exatamente qual notebook comprar, né? Mas, a grosso modo, prestem atenção nessas duas coisas. Placa de vídeo dedicada e um sistema operacional Ryzen. E a placa de vídeo de 6 GB pra cima, se você puder. Se você não puder, a de 4 GB vai te atender. Só que você tem que fazer uma conta de longo prazo, né? Óbvio que uma de 6 a 8 GB você vai ter muito mais durabilidade do que uma de 4 GB. O computador vai ter muito mais vida útil, entendeu? Então, eu vou fazer esse vídeo e vocês vão gostar muito. O que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje era isso. Eu separei essas 5 perguntinhas pra gente conversar, pra gente entender qual que é essa ideia de tudo isso, né? De como você aprender um software, qual é o melhor software para você diagramar, como você vai perder o medo. Aqui algumas coisas que vão ajudar vocês a realmente andarem nesse caminho das pedras até chegar em um projeto nota 10. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você já sabe, clica aqui embaixo e se inscreva. Você chegou aqui agora, não me conhece? Dá um like no vídeo, me dá essa chance. Assiste esse vídeo e depois você vai ver que esse like valeu a pena. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.